Bom, eu sei que você não quer ouvir isso, mas tem uma coisa chata, repetitiva, sem glamour, que separa a mulher que define o corpo daquela outra mulher que fica sempre estagnada. Não é um treino novo, não é um suplemento, não é uma dieta milagrosa, é simples, é básico e a maioria das pessoas evitam justamente porque é chato. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o que de fato é isso e como você vai ter resultado definindo o seu corpo. E sabe uma coisa que eu percebo aqui em consultório com minhas meninas? É que a grande maioria acaba falhando não é por falta de informação, ela sabe o que ela tem que fazer. O problema é que o cérebro humano, ele é literalmente programado para resistir qualquer tipo de esforço, seja ele consciente ou não. Existe até um modelo desenvolvido lá para aquela faculdade de Stanford que explica exatamente isso, que o cérebro faz meio que um cálculo de custo-benefício antes de qualquer ação. E se o esforço parece muito maior do que a recompensa imediata, ele trava. E é exatamente por isso que a mulher pula o que é básico e fica procurando o próximo atalho. Só que olha só, não existe atalho. Existe uma coisa chata e que de fato funciona. E talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Estou aqui todos os dias nesse canal compartilhando conteúdo com você. Para mim é um prazer estar aqui. E se você ainda não é inscrita no canal, por favor, quando você se sentir confortável, que a ideia fizer sentido para você, considere se inscrever. Já deixa aquele like da confiança, porque me ajuda bastante. Antes de vir pra cá, eu tava rolando ali, dando scroll no TikTok, e aí tinha uma moça muito interessante, ela comentando exatamente sobre isso. Para você definir, se você não tem tempo, você deve priorizar o aeróbico. E eu achei interessante a forma dela falar, porque assim, às vezes, a gente como profissional precisa ficar encontrando soluções aonde não tem. De fato, se você fizer mais aeróbico, você vai ter mais resultado. Só que isso não quer dizer que você vai ficar mais definido. Quer dizer que você vai melhorar sua condição cardiorrespiratória. Quer dizer que você possivelmente vai ter um gasto maior de calorias. Mas isso não significa que você vai ficar mais definida. Esse é o ponto número 1. Por quê? Porque as pessoas não entendem que o único caminho para você ficar definida, para você ficar sequinha, para você construir um corpo, é fazer o que tem que ser feito. Musculação, aeróbico, dieta. Quer otimizar isso? É hormônios. Mas eu sempre falo para você, boa sorte no gerenciamento dos colaterais, que aí é outra história. Mas a base, mesmo usando hormônios, a base é a dieta, é o treino, é o aeróbico sincronizado para que haja um desenvolvimento muscular, junto uma redução de percentual de gordura, vulgo a nossa recomposição corporal, coisa que a gente fala com frequência aqui no canal. Quando você concilia essas coisas, mesmo que é chato, você vai ter mais resultado. Dani, mas aí a gente vê que tem pessoas que fica definido fazendo outros esportes. Tá tudo bem. Isso vai acontecer. O próprio CrossFit, ele tem uma valência da força, da potência, dentre outras valências ali, que vão ajudar no desenvolvimento muscular, logo também na redução do percentual de gordura. Mas olha só que interessante. Vai desenvolver valências e o físico para aquelas valências. Normalmente o abdominal da pessoa que faz crossfit, que é de verdade, que treina crossfit de verdade, ele é um abdominal mais blocado, com mais abdômen. É definido, é bonito, mas não é estreito, não é fininho, se considerado ali a pessoa já evoluída nisso. Até porque a grande maioria acaba fazendo e diz nem ligar para a estética, que não é a ideia deles. Enfim, nem quero entrar nesse fato. Fato é que vai ter uma certa evolução de acordo com o teu exercício. Outro ponto, tipo a corrida. Cara, aquelas clean girls, né? Aquelas meninas magrinhas e tal, bonitinhas, beleza. Correm 5 horas da manhã postando super coffee lá no Instagram. Corrida, 7 km, pace, óculos baixa pace. Também
Muitas acabam fazendo musculação para tentar conciliar uma coisa com a outra, mas fica magra, não 100% definida. Quando a gente fala de definição, eu lembro das atletas de fisiculturismo. Por mais que você não seja um atleta, e eu entendo, tá tudo bem, mas a gente precisa ter uma base do que o esporte que mais tem resultado nisso é o fisiculturismo. Um dos critérios de avaliação subjetiva do fisiculturismo é a definição muscular. Então, se esse é um dos critérios, a gente precisa se espelhar neles. Não quer dizer que você vá competir, mas sim entender o passo a passo. E o passo a passo, nesse caso, ele é chato, mas ele dá muito resultado. Até eu vou mostrar para vocês aqui, eu peguei como gancho o vídeo da moça, então vale a pena eu acabar mostrando. Eu separei ele para a gente conversar aqui. Ó. Deixa eu compartilhar minha tela. A regra é clara, se você quer definir seu corpo e não tem tempo de fazer musculação e cardio, você precisa começar a reduzir o tempo de musculação e implementar o cardio no seu treino. Porque é ele que vai te dar gasto calórico. Quando a gente começa a marcar, a gente percebe que o gasto que a musculação te proporciona, por mais que ela crie músculo, ajude na ativação de células que vão te ajudar na perda calórica, a gente precisa entender que o que emagrece e traz déficit calórico em relação ao exercício físico é cardio. Boa! Olha só como ela terminou a frase dela. O que emagrece, o que gera gasto calórico em relação ao exercício é o cardio. Sim e não. Por quê? Porque você pode pegar um treino de perna completamente intenso, a depender da capacidade dessa pessoa de entregar e dispor de energia ali, ele pode gastar tantas calorias quanto. E a outra pessoa está caminhando lá na esteira, um exemplo, entende? Agora, é muito mais fácil você gastar mais calorias dentro do aeróbico, porque ele é um exercício cíclico ali, mais fácil de se fazer, não depende tanto de você propor a intensidade, e sim a própria esteira, você vai acelerando ali e é só correr junto com a esteira. Você vai gastar mais calorias. Já no treino de musculação não, se você colocar uma carga errada, acabou a tua série. Se você fizer mais repetições do que o desejado, nem sempre vai ser bom, porque pode te atrapalhar na próxima sessão. E o que eu queria falar sobre isso daqui, não é necessariamente essa discordância entre fazer o aeróbico ou não, porque eu acho que tem que ser feito, mas não dá para priorizar. A base desse vídeo é isso. Depois, se eu tenho só meia hora, se eu tenho pouco tempo, eu vou ter que selecionar um dos dois? Cara, você vai ter que selecionar um dos dois, você vai ter um bom resultado limitado, porque para você progredir em constante evolução muscular, você vai precisar da musculação. Eu entendi o ponto que ela falou, pô, se eu tenho que escolher um dos dois, vá por esse daqui. Depende muito da pessoa, mas o ponto é que, gente, a gente não pode escolher uma das coisas. A gente, como profissional, acaba tendo que ficar procurando soluções para uma coisa que às vezes não tem solução. A solução é, cara, se você quer ter um resultado extraordinário, você chegou com a expectativa, com a meta lá nas alturas, esteja disposta a fazer o que tem que ser feito para chegar a ter esse resultado que tu almeja. Entende? Senão eu tenho que ficar pegando lá e achando solução que na verdade não tem. O rolê não é esse. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha um tempo que eu tocava violão, tocava guitarra lá. Tocava violão, tocava guitarra. Na época eu queria impressionar minha esposa. Aí o professor falava assim, Dani, pô, para você aprender a tocar aí meia horinha basta. Eu aprendi a tocar tocando meia horinha. Beleza, tocava ali meia horinha. Só que quando eu fui tocar na igreja, quando eu fui tocar em clipe, quando eu fui fazer abertura de casamento, não era meia horinha, velho. Era ripada, era horas em cima ali, tocando, aprendendo, tocando, aprendendo, tocando, aprendendo. O mesmo se aplica para esse nosso contexto do fitness. Ah, eu só tenho meia horinha, só não posso comer isso. Cara, aí complica, porque você cria limitações para o seu próprio resultado. Não tem como chegar a ter resultados extraordinários sem fazer coisas extraordinárias. Só que muitas vezes, para fazer coisas extraordinárias, de certa forma, é chato. É isso que você precisa fazer. Você tem que treinar, fazer dieta, fazer aeróbico, ser constante nisso. Existe um ponto muito interessante aqui,
e o porquê, de certa forma, eu discordo da nossa colega aqui, com todo respeito, sem fazer briga, não, com todo respeito, é que para ter uma boa definição muscular, você precisa ter músculos. Então, uma vez que você tem um bom desenvolvimento muscular, você vai ter mais definição. Para chegar na definição plena, definição de fato, você precisa que essa pele, imagina que aqui está a tua pele, aqui está o seu músculo. Você precisa que essa pele chegue o mais próximo possível do músculo. E assim você terá definição muscular. Só que se você faz muita restrição calórica, se você faz muito aeróbico, por exemplo, a tua pele até diminui, no caso ali a gordura diminui, fica mais próxima do músculo, mas o músculo também murcha. Então vai continuar soft. Soft, em termos do fisiculturismo, é quando aquele músculo está murcho. Veja, a coisa não é fácil de ser feita, mas existe um caminho porque tem muitas pessoas fazendo e tendo resultado. Se você não está tendo resultado, talvez esteja naquilo que você ainda não está fazendo. E se você quer que eu te ajude com a sua dieta, com o seu treino, te acompanhe semanalmente, eu te recomendo que você entre na minha consultoria online. Lá você vai preencher uma anamnese. Preenchendo essa anamnese, eu vou entender o que está acontecendo com você ali e vou te dar as próximas condutas. Normalmente as pessoas têm resultados. Não é que eu seja o mago da coisa. Não é isso. Mas é que eu vou olhar o que você está fazendo. Você está fazendo A? Já tentou B? Não, então vamos tentar B. Está fazendo A? Já fez B? Já fiz B? Então vamos tentar o C? E assim a gente encontra um novo caminho. Essa é a grande sacada de você desenvolver o seu físico. Você sempre terá um novo caminho. Muitas vezes é comer mais, outras vezes é comer menos, outras vezes é treinar mais, outras vezes é treinar menos. Isso é de pessoa para pessoa. Mas aí eu só vou poder te ajudar dentro da consultoria online. Por isso eu vou deixar aqui um link na descrição e aí você clica lá, tira suas dúvidas no WhatsApp. Para mim vai ser um prazer ter você no meu time lá na consultoria online, tá certo? Tchau!